uma das maiores ondas que se espalharam pela internet, streaming e televisão é a do True Crime, que era algo que já existia há muitos anos na verdade e era um tema principal no canal ID Discovery. Porém, nos últimos anos o negócio explodiu de vez porque apareceu séries e filmes baseados em crimes reais que fizeram um sucesso absurdo. Então, já que estamos chegando na virada do ano, vamos falar aqui de algumas produções True Crime que prometem dar o que falar em 2024. E eu vou aproveitar também para recomendar alguns documentários que já existem e que vale a pena serem conferidos. Esse documentário é dividido em 6 episódios e narra as investigações de detetives online enquanto eles empregam vestígios digitais, bancos de dados de DNA e a força da mídia social para desvendar casos de assassinato. Cada episódio conta com uma investigação e uma história diferente e em um dos episódios narra a tentativa dos investigadores de identificar um crânio descoberto dentro de um balde de cimento em uma parada de caminhão. Eles estão tentando localizar um ganhador da loteria que desapareceu sem deixar vestígios. O documentário ainda conta com imagens reais dos arquivos dos casos investigados, como fotos, vídeos e depoimentos das testemunhas. A produção já está disponível no Hulu, porém aqui no Brasil você só consegue assistir pelo Star Plus. Disponível na ABC New Studios, o documentário aborda em 3 episódios um tiroteio fatal ocorrido em um hotel que perturba a vida da família Ramirez e o que os faz duvidar do seu conhecimento da sua cidade natal. Os Ramirez são uma família latina que vive em Bakersfield, uma cidade pequena do Texas. Um dia, seu filho Jorge é morto em um tiroteio no hotel onde trabalhava. A família fica arrasada e começa a investigar o caso por conta própria. A narrativa acompanha a investigação e mostra como eles descobrem que o tiroteio pode ter sido um assassinato policial. A família também enfrenta a resistência da polícia local que tenta encobrir o caso. Bom, Policiais Assassinos é um documentário importante que traz à tona a questão da violência policial contra a população latina e que realmente é algo que deveria ser discutido em todas as oportunidades, visto que é um tema tão atual e triste, mas que infelizmente faz parte da vida na América Latina. A produção também está disponível no Hulu e na Apple TV. O documentário da Netflix ainda não tem muitos detalhes divulgados, mas o título sugere que será uma investigação sobre um assunto controverso envolvendo atletas All-American. Até o momento, sabe-se que o documentário será dirigido pela Felicity Morris, a mesma diretora do documentário O Golpista do Tinder, que foi outro grande sucesso da Netflix. O documentário será produzido pela Radical Media, a mesma produtora do documentário O Mago do Crime, que também foi muito bem recebido pela crítica. Bom, ainda não se sabe qual será o assunto específico do documentário, mas é possível que eles abordem temas como doping, abuso sexual ou corrupção. O documentário também pode explorar a relação entre os atletas All-American e os valores tradicionais americanos. Essa produção documental é baseada no livro de Shoji Takao. O nome do livro é Tokyo Crime Squad: The Lucy Blackman Case. Lucy era uma cidadã britânica que trabalhava como recepcionista em um bar em Tóquio, quando desapareceu inexplicavelmente em julho de 2000. O documentário mostrará os esforços da família Blackman que conseguiu rastrear Joji Ohara, responsável pelo sequestro, abuso sexual e assassinato de Lucy. Na época, mesmo se tratando dos anos 2000, os pais das vítimas lançaram uma forte campanha por meio das mídias sociais. E assim, galera, esse é um dos casos que eu conheço e acho mais interessante de se acompanhar. Então fica a dica aí pra vocês. O documentário Juventude Roubada é uma série de 4 episódios produzidas pela Apple TV que conta a história de um grupo de estudantes brilhantes da Universidade Sarah Lawrence que caíram na influência sombria de Larry Ray, o pai de uma delas. Ray era um homem carismático e manipulador que se apresentou às alunas como um mentor espiritual. E assim, ele logo começou a controlar suas vidas, exigindo que elas obedecessem ele cegamente e chamassem ele de pai. As alunas logo se tornaram presas do culto de Ray e elas foram forçadas a trabalhar para ele sem remuneração, eram submetidas a abusos físicos e psicológicos e ainda eram proibidas de ter contato com as suas famílias e amigos. A série acompanha o culto desde as suas origens até as suas consequências ainda em desenvolvimento. E ela também conta a história das alunas que conseguiram escapar do controle de Ray e a luta que elas ainda enfrentam para reconstruir suas vidas. A produção foi lançada agora em 2023 e recebeu críticas positivas. Eles elogiaram o seu retrato perturbador de um culto extremamente abusivo e macabro. O documentário é uma série de 3 episódios produzida pela Netflix que conta a história de Gunther IV, um pastor alemão que é considerado o cachorro mais rico do mundo. A história começa com a morte da condessa Carlotta Liebenstein, uma milionária alemã que, segundo relatos, deixou toda a sua fortuna para Gunther, seu cão de estimação.
Gunther foi então cuidado por um homem chamado Maurizio Guccione, que apresentou como um executor do testamento da condessa. Ele levou Gunther para viver uma vida de luxo em Milão, na Itália. Ele comprou para o cachorro uma mansão de 12 quartos, um jatinho particular e uma coleção de joias e obras de arte. Galera, vocês têm noção disso? O Gunther também foi apresentado a celebridades e políticos, e sua imagem foi usada para campanhas publicitárias. No entanto, a história de Gunther começou a ser meio que questionada quando Maurizio Guccione foi preso por fraude. As autoridades começaram a investigar o testamento da condessa e descobriram que ele pode ter sido forjado. O documentário investiga a história de Gunther e se questiona se ele realmente é o cachorro mais rico do mundo. Ele também explora as motivações de Maurizio Guccione e as consequências de sua história. E cara, é uma história bizarra demais e até cômica de primeira, mas ao mesmo tempo é um relato fascinante de uma história que é um lembrete de que a verdade nem sempre é o que parece. O documentário O Assassinato Sem Fim é uma produção de Signature Entertainment que conta a história do desaparecimento e assassinato de Nicola Payne, uma jovem britânica de 18 anos que desapareceu em 1991. A história tem início com a investigação do desaparecimento de Nicola, que logo se transforma em uma caçada ao assassino. A polícia até investiga vários suspeitos, mas não consegue encontrar provas suficientes para uma prisão. O caso acaba ficando sem solução por décadas, até que em 2022 um homem chamado John Cannon é preso por outro assassinato. Ele é apontado como o principal suspeito do assassinato de Nicola e ele é acusado do crime em 2023. A narrativa acompanha a investigação do caso desde o desaparecimento de Nicola até a prisão de Cannon. O documentário também conta a história da família Payne, que lutou por décadas para encontrar justiça para Nicola. A produção ainda não foi lançada, mas está prevista para estrear em 2024. Esse documentário é uma produção da Netflix que conta a história de um grupo de pessoas que vivem sob uma ponte em Indianápolis, nos Estados Unidos. O documentário acompanha a vida dessas pessoas ao longo do verão e ele mostra suas lutas diárias para sobreviver, suas esperanças e sonhos para o futuro e as suas relações com os outros moradores da ponte. O documentário é dirigido por Lara Portras e foi lançado em 2015 e ele recebeu críticas positivas porque acabaram elogiando ele pelo seu retrato realista e humanizado das pessoas que vivem em situação de rua. O documentário tá disponível lá na Netflix, hein? Então é isso, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. E aí, se interessam por algum documentário da lista ou você acha que é muita romantização de tragédia como muita gente anda discutindo ultimamente por aí? Deixa aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like e compartilhar ele também para dar aquela divulgada no meu conteúdo. Conto com a ajuda de vocês, hein, galera? E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.